Abraão, o pai da fé. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Isto significa que todos os que são justificados pela fé no Senhor Jesus são seus descendentes espirituais. Isto ocorreu porque o cumprimento final da promessa de Deus a Abraão foi realizado em Cristo, que espalhou as bênçãos da salvação a todas as nações da terra. No entanto, Abraão não é apenas chamado de pai da fé na Bíblia, mas também de amigo de Deus. Isso mostra que ele desfrutou de um relacionamento sincero com Deus e se esforçou para agradar-lhe. Todavia, embora Abraão fosse amigo de Deus e pai da fé, ele não era perfeito e a sua fé amadureceu com o tempo. Abraão é, portanto, um bom exemplo para quem quer andar pela fé. O início da caminhada de fé de Abraão. Sabemos muito pouco sobre a vida de Abraão antes de ele ter sido chamado por Deus. O texto bíblico apenas nos informa que seu pai se chamava Terá, e que sua família vivia na Mesopotâmia, na cidade de Ur. A cidade de Ur, que depois passou a ser conhecida como Ur dos Caldeus, era uma cidade pagã que cultuava o deus Lua. Em outras palavras, Ur era um importante centro de idolatria na Mesopotâmia, e foi nesse ambiente que Abraão foi criado. Quais foram os desafios de fé enfrentados por Abraão? Vamos ao primeiro desafio. O desafio da perfeita obediência a Deus. Quando Deus chamou Abraão, ele foi instruído a deixar seus parentes e suas terras. Mas, no final, Abraão levou consigo o pai e o sobrinho. A obediência imperfeita de Abraão resultou em problemas futuros. Em vez de viajar diretamente para Canaã, ele parou na cidade de Harã até a morte de seu pai. Depois disso, o relacionamento de Abraão com seu sobrinho Ló não deu certo e eles foram forçados a viver separados. Segundo desafio. O desafio de ter que lidar com a impossibilidade humana. Abraão, o pai da fé, também teve que enfrentar desafios impossíveis. Quando Abraão deixou Harã de acordo com a ordem do Senhor, ele já era um homem velho e marido de uma mulher estéril. Abraão e Sara foram o casal mais incomum que serviu como pais de uma grande nação. Mas os propósitos de Deus não se limitam às possibilidades humanas. Neste sentido, receber a promessa do Senhor foi um grande passo de fé para Abraão. Terceiro e último desafio. O pai da fé necessitou de aprender a confiar completamente em Deus. Alguns acontecimentos especiais na vida de Abraão revelaram a sua fraqueza e imperfeição. Depois de deixar Harã, Abraão finalmente foi para Canaã. Então o Senhor apareceu-lhe novamente e prometeu dar esta terra aos seus descendentes. Na verdade, Abraão até construiu um altar ao Senhor nesta área. Mas então ocorreu uma crise terrível na região. Abraão deveria confiar em Deus, mas, em vez disso, acabou indo para o Egito. E, no Egito, Abraão revelou certas concessões pecaminosas que havia feito à sua esposa. Os dois concordaram em esconder o relacionamento conjugal para evitar que Abraão fosse morto por alguém interessado em Sara. Ele escolheu temer o homem em vez de temer ao Senhor. Em outra ocasião, Abraão concordou em seguir o plano de sua esposa e pegar um atalho para a promessa de paternidade de Deus. Isso lhe causou problemas familiares. Num momento como este, Abraão, o pai da fé, poderia ter perdido tudo porque lhe faltou fé. Mas fiel à sua palavra, o Senhor evitou o pior e protegeu a sua família da aliança. Deus cumpre seus propósitos através e apesar dos humanos. Mas, apesar de todas as adversidades enfrentadas por Abraão, sua fé continuou a ser aperfeiçoada. Na verdade, a maturidade de Abraão na fé foi demonstrada quando o Senhor pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho Isaque. Embora Isaque fosse o filho da promessa, Abraão obedeceu ao pedido do Senhor sem hesitação. De fato, nesta ocasião,
O pai da fé foi reconhecido na escola da fé. O autor de Hebreus escreve que a fé de Abraão era tão grande que ele estava confiante de que Deus poderia ressuscitar Isaque dentre os mortos, conforme está escrito no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 18. Quais lições podemos aprender e aplicar em nossa vida cristã por meio da narrativa bíblica de nosso pai da fé Abraão? Como já mencionado, Abraão não era perfeito. Ele precisava ser aperfeiçoado a ponto de poder dar um grande salto de fé. Sendo assim, a verdadeira fé mudou a vida de Abraão para sempre e o fez obedecer, perseguir um propósito, perseverar e confiar no Senhor. A verdadeira fé nos leva à obediência. Não há nenhuma fonte de conhecimento ou bússola para guiar os crentes além da palavra de Deus. Por fim, eu, Márcio Justo, peço a você que, caso tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e o seu comentário. Que o Senhor Jesus o abençoe, o ilumine e o guarde de todo o mal.